pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury, autor do blog primalbrasil.com, livro Emagrecer com Prazer, a arte e a ciência de emagrecer com prazer. No último vídeo falando sobre a diabetes, como a low carb entra no tratamento de diabetes, na gestão da diabetes, como é possível ter uma remissão parcial da diabetes, ou mesmo a remissão completa, como vários estudos apontam. E realmente a evidência na literatura é sensacional. Tema de hoje, vamos falar sobre o trigo. O trigo, se ele é tão ruim assim quanto se pensa, se o problema é só o glúten ou só os carboidratos. Então vamos ver, porque é um assunto um tanto polêmico, o glúten em si, no entanto os carboidratos, a questão do excesso de carboidratos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica já são muito bem estabelecidos na literatura. Então, em primeiro lugar, é possível ter muitos efeitos colaterais consumir farinha de trigo. Um deles, os principais, é a obesidade, um dos principais. Então tem a questão dos carboidratos em excesso, tem a questão da sensibilidade ao glúten não celíaca, que é um tipo de, não é uma alergia, mas é uma reação imune ao glúten, que pode estar causando muitos dos efeitos colaterais que uma pessoa celíaca tem, só que num grau obviamente muito menor, porque a pessoa celíaca ela passa por coisas horríveis, sintomas muito ruins. Então primeiro eu vou falar do efeito dos carboidratos, do trigo, em quantidades razoáveis, porque não é preciso comer muito pão ou muita massa para atingir níveis altos de carboidrato, para ter níveis de glicose no sangue que são desfavoráveis para a saúde. E então realmente tem um efeito colateral que é muito nítido, que é muito rápido. Acontece questão de 1 hora ou menos, 40 minutos, sua glicose sanguínea já vai estar muito alta. E isso é claro que a curto prazo não tem problema, mas a médio e a longo prazo pode estar trazendo problemas muito grandes para a sua saúde, inclusive a diabetes. Então essa questão da glicose sanguínea, a glicose sanguínea é muito importante, porque ela pode ser medida em hemoglobina glicada no exame de sangue ou glicose em jejum. Hemoglobina glicada representa a média da glicose dos últimos 3 meses, correto? Mais ou menos que nem o colesterol, mostra como seus lipídios foram acumulando ao longo dos meses. E é problemático para a saúde, para risco de doenças cardiovasculares, assim como é o colesterol, a dislipidemia, certo? É uma condição em que seus lipídios podem estar causando entupimento das artérias, inflamação nas artérias, e a glicose sanguínea também. Então ela é péssima para quem tem resistência à insulina, para quem já está acima do peso, para quem já está gordo. E realmente o trigo é rico em carboidrato de alto índice glicêmico, vai fazer sua glicose no sangue subir imediatamente, assim como uma tapioca, por exemplo. A tapioca não é uma substituição tão milagrosa, tão saudável quanto dizem. A tapioca é simplesmente um pão sem glúten, tem um índice glicêmico muito alto, carga glicêmica alta, quantidade de carboidrato muito alta, um alimento muito denso em carboidratos com 0 de fibra. E o glúten também, principalmente refinado, muita pouca fibra, muita carga de glicose no sangue, correto? Então o que eu mais vejo são relatos de pessoas que comentam que já perderam 15 quilos ou mais, questão de meses. Assim, eu já tive algumas pessoas que me entraram em contato comigo e relataram diversas histórias, diversos casos que já perderam 10 quilos por mês. Eu já vi com os meus próprios olhos muitas pessoas perderem 8 quilos por mês no mínimo, quando há um consumo excessivo de trigo na dieta. Isso pode ser realmente um dos principais fatores desencadeantes do sobrepeso e da obesidade, certo? Então tem algumas características do trigo que tornam mais propícios à elevação da glicose, além da própria carga de carboidrato. Temos aí a alopectina, na verdade, que é um tipo de carboidrato que estimula a formação de partículas pequenas e densas de carboidratos, ao contrário das grandes flutuantes. As partículas pequenas e densas de lipídios, de colesterol, essas são as partículas
pequenas e densas que estão relacionadas à aterosclerose, que podem causar doença do coração. O excesso de partículas pequenas no sangue vai causar o rompimento do ateroma, vai causar o rompimento das artérias. Uma pessoa susceptível que for acumulando esse colesterol ruim no sangue. É algo bem possível de acontecer. Então, aumentar o colesterol LDL de partículas pequenas é ruim. Isso pode ser muito bem estimulado através de produtos farináceos, feitos a partir de pão, massa, torta, bolos, coisas que você tipicamente encontra na padaria com muita facilidade. Então vamos lá. O glúten também tem efeito sobre a fome, não é só o pão, a massa, efeito sobre o apetite. Então ele tende a estimular bastante, segundo o Dr. William Davis, o autor do best-seller Barriga de Trigo, ele diz que as pessoas em média consomem 400 calorias a mais por dia devido ao estímulo do apetite do trigo, né? E o glúten também age como um opioide no sistema nervoso, então ele pode estar causando efeitos sedativos como a exorfina e endorfina agindo no sistema nervoso, também pode estar causando problemas de humor, problemas neurológicos, certo? Ele fala muito sobre os problemas neurológicos, inclusive os profissionais mais famosos, que mais estudam o glúten e seus efeitos adversos, como Alessio Fasano, Dr. O'Brien. Segundo eles atenderam já milhares e milhares de pacientes com problema, sensibilidade ao glúten não celíaca e celíacos, e indivíduos com sobrepeso, indivíduos sobrepesados, e eles constataram uma transformação absoluta na vida dessas pessoas com o corte dos trigos ou uma redução drástica, ok? E muitos dos problemas resolvidos foram transtornos de humor, transtornos de espectro de autismo, bipolar, depressão, esse tipo de coisa. A glicose alta pode diminuir muito, tende a diminuir muito, de fato diminui muito, essa é a verdade, as aptidões cognitivas quando elas estão desproporcionalmente altas em praticamente todos os indivíduos. Não significa que essas pessoas não tenham condições, aptidões mentais muito desenvolvidas. No entanto, esse excesso de glicose não está favorecendo ninguém, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que já falei bastante sobre o glúten, sobre o trigo. Não, tem mais. Tem a questão do sistema imune, como ele pode estar afetando o sistema imune. As imunoglobulinas podem estar causando talvez doenças autoimunes em quem é susceptível, correto? Então ele tem um problema que a proteína, a gliadina e o glúten é tóxico no intestino, certo? Isso é segundo os especialistas que mais estudam doença celíaca e também o efeito do glúten em pessoas normais, ok? Então tem relação às tight junctions, que são as junções de oclusões. São a camada de células que revestem o intestino e elas são danificadas, e daí que ocorre a permeabilidade intestinal, quer dizer, há um aumento do espaçamento nas células intestinais que correspondem com o aumento do influxo de toxinas para dentro do organismo. Então as toxinas estão entrando pelo intestino com o aumento da permeabilidade intestinal, indo para o sangue e favorecendo e tendo assim um ataque imune, uma reação imune do corpo, tanto no intestino quanto nas outras células do corpo, podendo desencadear aí doenças autoimunes em quem é suscetível geneticamente, ok? Então pode ser muito ruim a longo prazo para quem ser prejudicado no intestino, para quem pode causar danos no intestino de muita gente, nas pessoas mais suscetíveis principalmente, ok? Então isso é algo que tem em mente, e eu acho realmente, toda sinceridade, pelo que eu tenho lido e estudado muito, ele não é um problema, o principal problema é o carboidrato, e quantidades razoáveis, quantidades pequenas para a maioria das pessoas, é compatível com uma dieta saudável e não irá favorecer progressão de nenhum tipo de doença, desenvolvimento de nenhuma doença, ou está prejudicando simplesmente seu estado de saúde, com certeza não, ok? Então é isso aí, vamos em frente, a gente continua falando. Abraço e dê uma olhada no blog
no artigo na íntegra. Abraço!